Alcolumbre avisou Lula 3 vezes que Bessias iria perder. É isso mesmo. Hoje nós vamos destrinchar direto a anatomia de uma das maiores derrotas políticas recentes do Executivo e entender como a Casa Legislativa aplicou um verdadeiro checkmate institucional. E antes da gente aprofundar nessa análise, já inscreva-se no nosso canal para continuar acompanhando essas explicações estruturadas. Esse choque que vamos examinar não foi um acidente de percurso, tá? Foi um colapso gigante de articulação que começou exatamente com esse aviso de bastidor. A fonte que fundamenta nosso estudo relata exatamente isso. Em encontros estritamente reservados de portas fechadas, o presidente do Senado foi super direto e reiterou a falta de votos para a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Nós estamos diante de um cenário onde o alerta vermelho foi soado com muita clareza, mas, por algum motivo, o Executivo tomou a decisão consciente de bancar a aposta e seguir em frente com o embate. Certo, vamos mergulhar nisso. Por que o Executivo apostaria de forma tão agressiva contra o Senado para, no fim das contas, perder de maneira tão contundente? A fonte aponta que, contrariando aqueles avisos claríssimos, o Planalto optou por manter o nome. A leitura deles? Eles acreditavam que a resistência da liderança do Senado não passava de um blefe, uma tática de chantagem para aumentar o preço do apoio. É uma pergunta fascinante, né? Ela nos leva ao cerne de como o capital político é exercido e, neste caso específico, como ele foi severamente mal calculado em Brasília. Parte 1. O alerta ignorado. O ponto de partida de toda essa crise institucional, segundo a nossa análise, não está só na falta de comunicação, mas talvez na arrogância de como essa comunicação foi recebida. Analisando as fontes de forma imparcial, o que a gente vê é que o Executivo tratou os repetidos avisos do Senado como um mero blefe político. Tipo um jogo de pôquer. Em vez de recuar, a base do governo resolveu pagar para ver. A análise sugere que a equipe de articulação, na verdade, não possuía um mapa real de votos ali na véspera da decisão. Eles basearam toda a estratégia naquela premissa antiga de que ligar a máquina pública, liberar umas emendas e oferecer cargos de última hora seria invariável e suficiente para reverter a resistência dos senadores. Bom, não foi. Parte 2. O blefe e os vazamentos. Mas como exatamente essa tensão escalou até o momento fatídico da votação? Vamos avançar e ver como isso se desenvolve de forma cronológica. Funciona como uma panela de pressão. Meses antes da definição, já era de conhecimento público que a liderança do Senado e algumas alas do STF preferiam o nome de Rodrigo Pacheco para a vaga, mas o Executivo descartou essa via. Aí, semanas antes, acontecem os tais 3 avisos cruciais em reuniões de portas fechadas. Dias antes da votação, a situação atinge o clímax absoluto. A fonte aponta que o Executivo teria orquestrado o vazamento de uma conversa privada, através de aliados diretos, numa tentativa ousada de forçar a mão do presidente do Senado e expô-lo publicamente. E o resultado no dia da votação? Essa tentativa de pressionar via vazamentos provocou um efeito totalmente reverso, cimentando a rejeição e garantindo a derrota do indicado. Parte 3. A nova matemática do Senado. A falha colossal dessas táticas de pressão nos obriga a olhar para a estrutura sociológica atual do Legislativo. Historicamente, os governos lidaram com um Congresso de perfil fisiológico, onde a conversa era quase inteiramente movida pela distribuição de cargos e repasses financeiros imediatos. Isso ilustra brilhantemente a mudança do cenário. A fonte argumenta que o momento atual apresenta uma proporção muito maior de um Congresso de perfil ideológico. O que isso significa na prática da governabilidade? Significa que parlamentares engajados ideologicamente simplesmente não respondem àquela moeda política tradicional. E como resultado direto dessa escassez, o famoso preço de apoio cobrado pelos parlamentares fisiológicos que restaram na base sobe de maneira vertiginosa. Em resumo, o governo utilizou uma matemática antiga para tentar resolver um problema moderno. Parte 4. Refém de 27 nomeações. Com a ponte implodida entre os poderes, a retaliação natural que seria exigida por aliados esbarra num muro de concreto institucional marcado por um número muito frio, 27. E não, este não é um número aleatório. Segundo o levantamento profundo abordado na nossa fonte, existem exatamente 27 outras indicações críticas para o funcionamento do Estado que o Executivo precisa fazer agora. E todas elas dependem de quem? Exclusivamente do aval do Senado. Nós não estamos falando de cargos secundários, tá? O Executivo tem indicações travadas ou iminentes para cadeiras pesadas,
como na diretoria do Banco Central, postos definitivos no CAD, a presidência da CVM e um bloco vital de agências reguladoras que ditam as regras desde as telecomunicações que a gente usa até a distribuição de energia no país. A fonte destaca que declarar uma guerra total, cortando cargos do Senado, é impossível agora, simplesmente porque o Legislativo possui a chave para a sobrevivência técnica e regulatória do próprio governo. É uma genuína situação de refém burocrático. Parte 5. O cenário pato manco. A soma de toda essa dependência com a recente derrota no STF é só o sintoma mais visível de uma transição de ciclo de poder. Então, o ponto crucial é entender esse conceito que a teoria política define e que a fonte aplica muito bem ao contexto atual, conhecido como o pato manco ou lame duck. É aquela fase inevitável em que a influência e o temor reverencial a um líder diminui de forma drástica, porque o mandato vai avançando para a reta final e o ecossistema político passa a focar nas próximas eleições. Tem uma expressão de bastidor trazida pela fonte que é impecável. É quando o café chega frio. Ordens começam a ser ignoradas, acordos são adiados, a lealdade evapora. Ao forçar um embate desnecessário e perder, a análise argumenta que o executivo acabou acelerando prematuramente a sua entrada nesse estágio de esvaziamento de poder. O que nos deixa com esta reflexão aguda para encerrar nossa explicação de hoje? Pensa com a gente. Quando o Senado detém as cartas para os próximos 27 movimentos críticos da máquina pública, quem realmente governa o último trecho de um mandato? A gravidade parece que se deslocou da caneta do Executivo direto para o carimbo do Legislativo. Fica aí o convite para todos nós observarmos bem de perto os próximos passos dessa paralisia estrutural e o que isso significa para o funcionamento do nosso país. Continue acompanhando nossas explicações para mais clareza e a gente se vê na próxima.